E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as progressões aritméticas. No caso, hoje nós falaremos a respeito da soma dos termos de uma progressão aritmética finita. Gente, para isso, nós vamos ver um pouquinho de história, um pouquinho da história do fantástico matemático alemão, o Gauss. Nós vamos também, ver a fórmula da soma dos termos de uma PA. Vamos ver alguns exemplos e, por fim, comentaremos alguns exercícios, tá? Então, veja que a nossa pauta de hoje está bem recheada, já começa bem legal, bem engraçadinha, que é essa história do Gauss, ela é fantástica, tá? E muito instrutiva para nós todos que somos estudantes. Então, vamos começar falando um pouquinho da história de Gauss. Gente, nós, como estudantes, eu mesmo, quando eu era mais jovem, tinha uma sala onde meus coleguinhas e eu também, não vou tirar o corpo fora, eu também era bem agitadinha, tá? Então, imagina que eu tinha professores que ficavam assim, meu Deus, e agora como é que eu vou controlar esses meninos? O que que eu vou fazer? Bom, certo professor, tinha uma turma aí com crianças por volta de 10, 11 anos e teve uma ocasião que a turma estava muito agitada e o professor passou uma atividade para tentar, controlar os alunos caladinhos, quietinhos. E ele disse, ele propôs para que os alunos fizessem uma seguinte continha. Qual era essa continha? Calculasse a soma dos números de 1 até 100. E aí, quando o professor, colocou essa proposta para os alunos, ele imaginou assim, pronto, vou ter um pouquinho de silêncio, eles vão ficar calmos, concentrados e vou dizer mais. Se vocês conseguirem, dizer quanto é que dá, qual é a resposta da soma de todos os números compreendidos entre 1 e 100, vocês podem continuar na brincadeira de vocês. Caso contrário, e se não encontrar ou até encontrar, vocês têm que fazer silêncio. Essa foi a proposta do professor. E lá naquela sala tinha, um jovem por volta de seus 10, 11 anos, que hoje nós conhecemos da seguinte forma, é o famoso Gauss, matemático alemão, tá? E o Gauss, sentou lá, começou a fazer as continhas, começou a observar a sequência de números, montou, alguns números, já que o professor tinha sugerido que era entre 1 e 100, para ele fazer essa conta, e com menos de 5 minutos, ou no máximo até 10 minutos, ele chegou para o professor e disse, professor, eu sei a resposta. Eu descobri o resultado. E o professor olhou assim, mas espera, como? Gente, olha só, pouquinho tempo de aula e agora? Como é que esse menino já descobriu a resposta? Bom, o professor ele ficou muito surpreso com essa resposta, E ele perguntou, como foi que ele tinha feito o cálculo. Aí, ele nem sabia, nem tinha estudado, não sabia o que era uma progressão aritmética. E justamente por esse motivo que o professor ficou intrigado, porque esse assunto ele ainda não tinha conhecimento. Então, o que Gauss fez? Ele percebeu, que nessa sequência, entre os números 1 a 100, isso era justamente, tinha um padrão. Ele ainda não sabia que se tratava de uma progressão aritmética, mas ele percebeu esse padrão, E para nós, que já sabemos o que é progressão aritmética, nós já compreendemos que os números entre 1 e 100, eles formam uma PA onde, a razão vale justamente o número 1. E o professor pediu o quê? Pediu a soma dos termos. Logo, o que o Gauss percebeu? Ele percebeu esse padrão, essa regularidade. Note que ele fez a conta, 1 mais 100, que deu 101. Aí depois ele olhou e disse, peraí, e o 2 mais o 99? 101 também. Ah, quer dizer que isso vai se manter? Então, vamos testar mais um. O 3 mais o 98. 101 também. Lembra que em aulas anteriores nós falamos de termos equidistantes? Extremos, meios. Lembra disso? Então, a soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistante aos extremos. E foi essa sacada, o grande lance, o pensamento fantástico que Gauss teve. E foi com esse raciocínio, Vamos pegar uma PA menor para você entender, mas eu tenho certeza que você já entendeu, tá? Olha essa aqui, que é um pouquinho menor, só para a gente compreender esse raciocínio. Eu tenho a sequência formada pelos seguintes números: 2, 7, 12,
17, 22, 27, 32 e 37. Perceba, eu tenho uma sequência, né, com poucos elementos, uma sequência finita, e eu preciso determinar a soma dos termos dela. Ora, vou pegar os extremos. 2 com o 37, eu vou somar, deu 39. Vou pegar agora termos equidistantes aos extremos. No caso agora, o 7 e o 32. Somando também deu 39. Ora, 12 com 27. Gente, somou também deu 39. E por fim, o 17 mais o 22, também nessa soma dá 39. Significa dizer que eu posso, né? Ui, foi rápido demais. Vamos lá voltar. Calma. Não está voltando. Pronto, voltou. Vamos lá. Note que na PA, essa PA que eu acabei de dar, eu tenho, né, a soma de termos equidistantes e isso acabou coincidindo, né, com a soma dos extremos. Então, gente, esses conceitos de meios, extremos, que nós vimos, né, lá, né, nas aulas anteriores, isso aqui é muito importante justamente por cálculo do raciocínio da soma dos termos, tá? E é justamente com esse raciocínio que eu vou te apresentar a dedução mais simples da fórmula da soma dos termos de uma PA. Para isso, tá? Eu chamo a tua atenção que eu preciso ter uma PA finita, tá? Aqui a razão dela é sempre pela letra R, tá? Uma PA genérica, aqui escrita dessa forma, ó, A1, A2, A3, assim sucessivamente, a n-2, a n-1 e a n. Então, né, para que eu escreva a soma dos termos, lembra que eu estou pegando termos equidistantes, tá? Eu vou primeiro te mostrar duas formas que eu posso escrever essa soma, tá? Vamos lá. Olha só, a primeira forma. Lembra que eu tenho A1, A2, A3, então eu estou pegando todos esses termos e somando. Então, eu estou fazendo A1 mais A2 mais A3, assim sucessivamente, a n-2, a n-1 e a n. Mas eu tenho outra forma de escrever isso. Perceba que aqui, ó, eu estou na ordem crescente, né, por posição de termos. Mas, né, vai que o seu coleguinha, o seu professor, ou você viu algum vídeo na internet, aonde essa soma ela é feita de trás para frente, a partir do último termo. Tá errado? Não, não está errado. Olha só como ficou. AN mais AN-1 mais AN-2 e assim sucessivamente até o A3, o A2 e o A1. Perceba que eu tenho duas formas de escrever essa soma de termos. E agora? Agora eu vou somar essas duas informações. Eu vou somar essa com essa. Quando eu somo, né, olha aqui o primeiro membro. Eu tenho SN mais SN, significa dizer que eu vou ter duas vezes SN. E, perceba, olha só, A1 mais AN, A2 mais AN menos 1, A3 mais AN menos 2, e assim sucessivamente até o AN menos 2 mais A3, AN menos 1 mais A2, AN mais A1. Gente, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou te mostrando essa soma? Para que você enxergue aqueles termos equidistantes. Olha, bem aqui, ó, são os extremos, aqui e aqui. Perceba que eles estão somados em duplicidade. Está aparecendo duas vezes cada soma. Olha aqui, ó, A1 mais AN, olha lá no final, AN mais A1. Olha aqui, ó, A2 mais AN menos 1, AN menos 1 mais A2. E isso, né, me leva a concluir que, se a tecnologia me ajudar, porque hoje ela não quer me ajudar, gente, vocês estão vendo, né? Ó, agora foi. Vamos lá. Então, vamos lá. Todas as parcelas, elas possuem o mesmo valor. Significa dizer, né, que todas essas somatórias, já pelo que a gente já viu desde Gauss, lá na época dele, quando ele tinha 10, 11 anos, ele percebeu que essas somas são iguais. Logo, como eu tenho um total de n parcelas, a gente vai reescrever essa fórmula da soma. Olha só como ficou. 2 vezes Sn, eu vou pegar somente o extremo, no caso, a soma deles. Eu vou fazer o A1 mais o AN e vou multiplicar por N, já que todos eles, né, as somas são iguais e tem um total de N parcelas. Gente, olha para cá. Esse 2 não está multiplicando? Ele só vai passar dividindo. Pronto. Toda essa explicação foi para concluir para você que a soma dos termos de uma PA ela é dada por A1 mais AN vezes N, tudo isso dividido por 2. Grava no teu coração essa fórmula, porque ela vai te ajudar pra caramba, muito mesmo, gente, a resolver os exercícios envolvendo soma dos termos de uma PA. Lembra, a gente já fez o estudo aí e
de tudo que você já estudou, né? Classificação de PA, definição de PA, escrita, né, de termos que correspondem a progressões aritméticas, tem duas informações, tem duas formulazinhas que você não vai poder esquecer nunca, nem confundir. A primeira delas, a fórmula do termo geral, como é mesmo? AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. E a segunda? Tá bem aqui, ó. Fórmula da soma dos termos de uma PA, que é A1 mais AN, tudo isso vezes N dividido por 2. Pronto. Essas duas fórmulas vão te ajudar demais em qualquer exercício de PA que você encontre por aí, tá bom? Dito isso, nós vamos agora ver o primeiro exercício resolvido. Olha só o que está sendo solicitado, para nós calcularmos as somas dos 20 primeiros termos dessa PA que está bem ali escrito. Olha só, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. A PA, ela pode ter uma infinidade de termos, mas neste caso, o exercício só me pede a soma dos 20 primeiros, tá bom? Para isso, né, eu já tenho que determinar o último termo. Lembra que a fórmula envolve o primeiro, o último, tudo isso multiplicado pela quantidade deles e dividido por 2. Logo, eu preciso identificar esse último termo, a partir do termo geral, ajustado, no caso, para o 20º termo. Então, eu tenho A20 igual a 1 mais 20 menos 1, vezes R, no caso 20 menos 1 já deu 19 aqui, eu vou fazer a substituição no caso do A1 e da razão. Renata, cadê a razão? Ora, pega 6 menos 4, tu tens como resposta o 2. Pronto, razão identificada. Vou multiplicar pelo 19 e isso somar com 4. Ou seja, eu vou ter 4 mais 38, o meu 20º termo dessa sequência corresponde ao número 42. Feito isso, já vamos agora para a fórmula da soma, tá? Então, a soma dos 20 termos é dada por S20 é igual a 1 mais A20 vezes 20 dividido por 2. Estou substituindo, ó, 4 mais 42, tudo isso multiplicado por 20 e dividido por 2. Gente, bem aqui eu chamo a tua atenção para o seguinte, ó. Lembra que isso aqui é uma multiplicação e também tem uma divisão associada? Eu posso fazer 4 mais 42, 46, vezes 20 dividir por 2. Mas, para reduzir a minha conta, eu já posso fazer aqui, ó, 20 dividido por 2, que deu 10. E isso multiplicar com essa soma aqui, ó, 4 com 42, que deu 46. Pronto. Até reduz a tua conta, tá? Nada contra você fazer do jeito que você já tem aí o costume, mas quando tem um cálculo que é para facilitar e acelerar, porque você trabalha com números mais baixos, eu acredito que é mais prático, tá bom? Mas fica a seu critério. Então, eu tenho 46 vezes 10, que deu 460. Pronto. Resposta. A soma dos 20 primeiros termos dessa PA que foi dada corresponde ao número 460. Passemos agora para um segundo exemplo. Veja como aqui já está num formato de soma de termos, tá? E, obviamente, eu preciso dizer quanto é que vale essa soma bem aí. Note que, né, essa sequência ela é uma PA, a razão dela vale 7, tá? E nós já temos aí claramente identificados tanto o primeiro quanto o último termos, então eu não vou precisar identificar. Aqui eu já vou direto, né, para descobrir a quantidade de termos dessa PA, ou seja, o N. Tá? Então, para isso, eu vou usar o termo geral. Olha, mais uma vez o termo geral aparecendo. Por isso é que eu disse para você que ele é importante. Você não pode esquecer como é a fórmula do termo geral. Olha ele aqui, ó. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Substituindo, eu tenho 303 igual a menos 61 mais n menos 1 vezes 7. Lembra, eu preciso saber quem é esse n. Então, esse 61 vai mudar de membro. Ficou 303 mais 61, que no caso deu 364, e aqui eu estou multiplicando, tá? Então, eu tenho 7n menos 7. O 7 também vai mudar de membro, então eu vou ter 364 mais 7, que dá 372. E isso é igual ao 7n. Para eu descobrir quem é n, o que eu faço agora? Vou fazer 372 dividido por 7, e isso tem como resposta o 53. Pronto, já sei quantos termos são. Agora sim, eu posso fazer o que está sendo solicitado, que é a soma dos termos dessa PA. Lembra da fórmula da soma? A Sn é igual a 1 mais a n vezes n, tudo isso dividido por 2. Então, eu já sei o n, eu já tenho a 1, eu já tenho a n, tá? Então, tá tudo certinho, só falta calcular essa soma agora. Olha como vai ficar.
Bora lá. Então, eu tenho 53 termos, né? E vamos fazer a soma. Olha, Sn igual a 1 mais An vezes n dividido por 2. Substituindo, eu tenho menos 61 mais 303 vezes 53 dividido por 2. Lembra, tá? Daquela informação. Ei, Renata, mas tu falou que, né, dava para dividir. Dava para dividir quando o número era par, né, gente? 53 não é par. Não dá para dividir por 2, não de forma exata. Só se você quiser, mas aqui não é par, tá? Eu estou facilitando para você, mas quando eu tenho números pares, que o cálculo é mais rápido. Só que tem um detalhe, olha só. Menos 61 mais 303 dá quanto? 242. Pronto, tu achou o número par. Agora sim dá para dividir pelo 2. O 242 dividido pelo 2 dá 121. E isso vezes o 53 tem como resposta o 6.413. Pronto. Essa soma todinha aqui, tá? Corresponde a esse resultado. Renata, mas me diz uma coisa bem aqui. Se eu quiser, se eu podia fazer termo a termo, já que eu sei que a razão é 7, então eu poderia fazer menos 47 mais 7 menos 40 e colocar todos os termos e somar? Claro, poderia sim. Mas perceba que você tem um total de 53 termos na tua soma. Certeza que tu vai levar todo esse tempo escrevendo todos esses termos só para fazer uma soma? Tá vendo como a fórmula da soma te ajuda e muito para acelerar o teu cálculo? Por isso, tá aqui, ó, claramente para você a importância, tá? Então, guarda no teu coração essas duas formulazinhas, soma do termos, né, de uma PA e termo geral de PA. Vamos passar agora, tá, para exercícios comentados. Aqui no primeiro exercício comentado, eu preciso, né, lembrar que eu estou trabalhando agora com uma sequência de números ímpares, tá? E com base nela, eu preciso dizer a soma dos 50 primeiros termos dessa sequência. Ora, vamos começar a escrever nessa sequência? Eu tenho 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. O que a gente percebe bem aqui nessa sequência? Que a razão vale 2. Detalhe, eu preciso saber, né, qual é o 50º termo, o termo de número 50 nessa sequência, para eu poder, então, calcular a soma dos termos dela, tá bom? Então, eu vou atrás do A50 e já substituo. A50 é igual a 1 mais 49 vezes R. A50 vai ser o 1, que é o primeiro termo, mais o 49 vezes 2. 49 vezes 2 dá 98, mais 1, 99. Ou seja, o 50º termo dessa sequência de números ímpares corresponde ao 99. Agora sim eu vou para a soma dos termos. Na soma dos termos, eu já estou substituindo ó, A1 mais A50 vezes 50 dividido por 2. E isso vai ser igual a 1 mais 99 vezes 25. Renata, cadê o dividido por 2? Ó, o número par aqui, ó, 50 dividido por 2 deu quem? 25, tá? Então, por isso aqui, não é que sumiu, eu já fiz a conta, tá? Então, 1 mais 99 deu 100 e 100 vezes o 25 dá 2.500. Pronto. Mais uma vez, eu te informo aqui, né, a importância de você usar a soma de termos de uma PA. Por quê? De novo, gente, agiliza o teu cálculo. Nada contra você escrever toda a sequência de números, né, ímpares, até chegar lá no 99, tá? Continua, 7, 9, 11, 13, 15, por aí vai. E vai escrevendo todo mundo até chegar no 99. Perceba que até falando já cansa. Né? Só falando. Imagina você que está escrevendo aí, montando soma, escrevendo aí, montando soma. Gente, isso vai cansar, vai doer a mão. Tenho certeza que vai doer a mão. Então, mais uma vez, grava no teu coração essas duas fórmulas. É só isso que tu precisa. Termo geral e soma dos termos de uma PA. São as duas fórmulas, assim, importantíssimas dentro desse estudo. Termo geral, vou te repetir. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. E soma dos termos, ó. Está bem aqui, ó, no caso só ajustada, né, para 50 termos, mas de forma geral eu tenho Sn é igual a 1 mais An, tudo isso vezes n e dividido por 2. Pronto, gente. Essas duas fórmulas são assim, vão te ajudar demais na resolução de qualquer exercício envolvendo esse estudo de progressões aritméticas. Espero que você tenha compreendido. Tá com dúvida?
vai lá, assiste mais uma vez essa aula. Essa aula foi bem legal, né? Porque ela teve a história de um famoso matemático, no caso Gauss, tá? E ele, assim, foi um fantástico. Ele fez uma contribuição enorme, trouxe uma contribuição enorme para nós dentro aqui do nosso estudo, que é justamente esse cálculo da soma dos termos. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.